Estamos ao vivo. Vamos só confirmar aqui a nossa conexão, né? Para ver se está tudo em ordem. Para a gente começar em ordem. Vamos aguardar o Alex Cobbs, que já deve estar chegando. Boa noite, Cris. Boa noite, Brito. Silviane Brito, desculpa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos esperar o Alex entrar, né? Aí a gente começa essa nova live de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a análise da personalidade pelos pés, falar um pouquinho sobre o curso que já foi ministrado em julho, né? E falar também sobre hipnose não verbal, né? Que é uma coisa muito gostosa de estudar, de saber, né? Vamos esperar o Alex. Ainda não entrou, né? Então, já vou falar já no começo do vídeo também, enquanto ele não entra. Dia 20 de janeiro começa a segunda turma, né, do módulo básico da análise da personalidade pelos pés. Que também a gente pode chamar de análise do caráter pelos pés, né? Nesse curso, módulo básico, eu ensino bastante sobre como observar os dedos, os formatos dos pés, né? A ligação dos dedos e dos formatos dos pés com os chakras, com as cores, com os sons, com a teoria do cérebro trino, com o enneagrama, né? Então tem bastante coisa, o curso tem bastante conteúdo, é um curso bem denso, tá bom? O Alex chegou, vamos chamá-lo. Cadê? Vamos esperar aqui. Vamos esperar só o Alex conectar lá. Olá, seu Alex! E Alex, tá me ouvindo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O Alex caiu. Deixa eu mandar de novo o convite. Ótimo, isso é bom. Estão ouvindo bem, é importante. Hoje vou ter que fazer a live aqui de novo, porque o vizinho está dando festa de novo, né? Então não tem como fazer a live lá em outro lugar que eu faço, que tem aquela vista bonita. Então hoje vai ser aqui mesmo. Aceita entrar com nós. Pronto. Vamos ver se agora a gente já consegue dar início. Está conectando. Esse comecinho é sempre assim, ao vivo é complicadinho. Está dizendo que o Alex Cobbs não pode participar. Por que não pode participar? Convidar. Alex, mandei o convite para você. Vê se eu mandando o convite você consegue. Boa noite, Jaque. Agora sim! Agora estou lhe vendo. Salve, meu velho! Tudo bom aí? Tudo ótimo, tá me ouvindo, Ivo? Estou ouvindo perfeito. Beleza. Eu coloquei o microfone aqui, só que deu um probleminha. Quando eu coloco o microfone, não ouve a sua voz. Aí eu tive que tirar, mas tudo bem. Como é que você tá, meu querido? Saudade!
Saudade também. Olha quem entrou hoje, rapaz. Milton Rossi. Famoso Rossi, quem ouve os áudios de auto-hipnose, é a voz desse cabra aí, ó. Sim, sim. Cara, foi um dos primeiros vídeos de hipnose no YouTube que eu ouvi dele. Foi Então, dele. a voz é dele, ó. Foi foi uma indução do. Acho que extraído de um livro do Antônio Carreiro, uma coisa assim. Isso. Não, não é do livro. O Antônio Carreiro, ele fazia aquela indução no final dos cursos, né? Todo curso ele colocava esse áudio dele. E o Rossi resolveu dar uma melhorada no áudio do Carreiro. Muito legal. Fui longe com aquele áudio ali. Então, eu e o Rossi fizemos. O Rossi tem um dele, né? E tem, acho que 4 que eu escrevi e a voz é dele. Olha que massa. Estão lá no meu canal. O Maravilha. áudio do Rossi, que está no meu canal, bateu acho que 5 milhões de acessos. No seu canal que se chama @Hermoneto. @Hermoneto. Já o pessoal ficar sabendo aí. E aí, cara, como é que tá como é que estão as projeções para 2023 com relação aos cursos que você faz? Aí conta um pouquinho o que você trabalha aí. Muita coisa nova, por sinal. Lembra que eu falei com você que eu estava no momento de transição e tudo mais? Então, eu já trabalho, né, com hipnoterapia. Para quem não me conhece, né, eu sou Alex Cobb, sou hipnoterapeuta, apaixonado pela mente humana, pelo corpo humano, nessa associação corpo, mente, energia, e cada vez mais estudando sobre o assunto. E agora, nessa fase aí de transição, eu estou já juntando novas perspectivas, novos estudos que eu fiz para estar trazendo junto da terapia. E antes estava só trazendo para terapia, agora eu estou abrindo para dentro dos meus cursos também, que são novas imersões que vão demorar mais tempo, porque vai abranger mais coisas, né? Os estudos que eu tenho feito sobre Reich, que você conhece muito bem, que você trabalha também com isso, e que tem muito a ver, inclusive, com a análise da personalidade a partir dos pés, né? Tem tudo a ver. Eu queria que você falasse um pouquinho, apesar você ter me convidado para a live, mas aqui quem vai falar, na verdade, é você sobre o assunto da personalidade dos pés, porque é incrível, cara, esse negócio. Eu tenho que, eu acho que toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou sempre estar falando isso, porque a primeira vez que eu conheci o Irmo foi no curso do Giancarlo Russo, Isso. né? E ele chegou com esse papo aí de análise da personalidade dos pés, e eu não botei fé, não, né? A primeira vez que eu vi o filho, não botei fé, mas também não tinha parado para ver, né? Eu só achei, ih, rapaz, lá vem mais um cara com papo místico, com papo esotérico, para querer provar as coisas a partir do dedo dos pés, né? E não dei muita bola. Depois de um tempo, fui conhecer melhor o Irmo, conhecer a pessoa Irmo Neto por trás do terapeuta e tudo mais. Vi que é um cara de confiança. Eu digo, não, o cara não tá falando asneira. E aí fui pesquisar e assim, cara, é algo muito interessante. O trabalho do Irmo já tem vários anos. Ele tem vídeos de 12 anos atrás, já em programas de televisão, falando sobre o assunto. Então é algo muito bem embasado. Não foi nada que surgiu aí, essas neoterapias aí que surgiu há 2 anos, 3 anos, e o pessoal está empurrando aí para a gente. É uma coisa que realmente tem um estudo muito aprofundado e confesso que eu tenho que mergulhar mais nesse mundo, porque eu sei que vai adiantar muito mais na terapia, na questão de entender a pessoa, porque eu dependo ainda da anamnese, né? Estudo muito a personalidade, como o traço de personalidade, o traço do caráter da pessoa, dá realmente para você traçar parâmetros para tratar com a terapia. Mas você olhar para os dedos dos pés da pessoa e conseguir, cara, praticamente ler o passado, o que aconteceu, o passado, o presente da pessoa, é uma coisa muito louca. E não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, é uma coisa muito bem embasada. Irmão, realmente foi um prazer ter entrado nesse mundo que ainda não mergulhei de cabeça, mas realmente eu queria até que você, no seu livro, né, que para quem não sabe, aí o Irmo tem um livro maravilhoso que fala sobre a análise da personalidade dos pés. Ele tem. Eu queria até fazer algumas perguntas para você em cada, como é que chama? Não é conteúdo, não. Em cada parte do livro onde você fala da relação dos pés, o chakra dos pés e sons. Eu queria que você falasse um pouquinho assim
sobre isso, que é muito interessante, cara. Eu sei que é muito pano para manga, porque se fosse coisa simples, eu já teria destrinchado, já sabia de fio a pavio, porque eu sou um cara que eu mergulho de cabeça quando eu quero saber das coisas, mas o buraco é mais embaixo, certo? Tem que estudar de verdade, mas é um estudo que é muito. Você tem um resultado realmente muito efetivo, muito efetivo. Parabéns, Então, Ivo. vamos lá. As últimas novidades é que eu terminei o curso de psicodélicos e saúde mental no Instituto Faneiros, né? Inclusive, está aí o pessoal do Portal Kogu, obrigado pela presença. E agora, o que eu estou trazendo para dentro da hipnose não verbal é a psilocibina, né? Eu descobri que uma mini dose, né? Se você der uma dose de até 1 grama, antes do transe, né? Porque ela demora uns 40 minutos para fazer efeito. Então, você coloca a pessoa em transe e vai trabalhando as couraças, né? Que nem a hipnose que eu uso é um pouco diferente da hipnose do Giancarlo, é mais da linha do Carreiro, porque põe a mão, né? Então, existem os toques, né? Então, eu dou toque na pessoa, eu vou soltando as couraças onde eu vejo, né? Então, eu explico, olha, eu vou dar toque no seu rosto, vou dar toque no seu olho, vou dar toque na sua bochecha, vou fazer cosquinha no seu pé e pôr a mão no seu rosto, eu vou te colocar na posição fetal, eu vou apoiar seus pés na minha perna e vou brincar com as suas mãos, às vezes eu vou te dar tapa, e assim vai, né? Porque eu tenho que usar esses estímulos e soltar as couraças e fazer com que essa pessoa entre em processo catártico para que ela consiga ir soltando os bloqueios que eu estou vendo, para que assim ela consiga voltar a ter um fluxo energético em todo o corpo, que nem Reich falava, né? Esse fluxo energético está muito ligado à repressão sexual. E quando você faz isso e logo em seguida a psilocibina começa a fazer efeito, eu consegui levar uma pessoa a ficar quase 4 horas em transe. Nesse processo todo. Então foi muito bacana, né? Eu até coloquei a foto do pé dela no grupo, como estava antes e como ficou depois de 3 sessões. Então a mudança é radical, né? Eu peguei uma pessoa em estado depressivo, com alto risco de suicídio, e saiu daqui querendo viver. Cara, é muito louco você dizer que mudou o formato do dedo dos pés da pessoa depois da terapia. É assim, Cara, ó. isso aí é uma coisa muito louca. Como é que funciona? Eu olho primeiro os pés da pessoa, né? Então, pelo pé, dá para saber como a pessoa pensa, sente e age, porque pensa, sente e age sempre da mesma maneira. Então, vamos lá. Eu olhei a pessoa, ela tem os dedos dos pés curtos. Eu sei que ela é uma pessoa prática. Ela é emocional prática, né? Então, o que acontece? Eu sei que não adianta ficar dando muita explicação. Vamos fazer e depois, o que ela tiver dúvida, eu vou tirar. Mas não adianta eu querer dar uma aula para ela no início, porque ela não vai... Aí ela vai ficar enjoada e depois também isso vai atrapalhar quando eu for fazer hipnose com ela. Agora, se eu já pego uma pessoa de dedo longo, eu sei que ela já precisa de muito detalhe para ter segurança, para poder fazer as coisas. Então, aí eu começo uma explicação, como é que é a técnica, de onde ela veio. Tem que ter uma explicação, começo, meio e fim, né? Então, são as pessoas que... É até bacana quando você vê crianças, por exemplo. Criança de dedo curto, ela é mais resposta curta também, né? São frases curtas e objetivas. Criança dedo longo já é prolixa. Ela quer explicar para você, né? Então, que nem hoje, quando você vê um Twitter que é 140 caracteres, um Twitter, para quem tem o dedo do pé longo, é maldade, porque ele não consegue colocar o raciocínio dele em 140 caracteres, ele não consegue, entendeu? Agora, uma pessoa de dedo curto já consegue, né? Então, assim, o início da técnica, quem trouxe essa técnica e escreveu o primeiro livro sobre ela, foi um cara chamado Henry Somonge e Margaret Somonge, que é a mulher dele. Esse livro em inglês chamava Reading Toes, ou seja, leitura dos dedos dos pés. No Brasil, saiu A Linguagem dos Pés. Esse livro foi traduzido pela Julia Baani para o português em 90. Não, minto, em
em 99 para 2000. E aí foi publicado no Brasil em 2000, se eu não me engano. E eu comprei esse livro em 2000. Uhum. Né? Então eu comecei a estudar essa técnica desde 2000. Há mais de 20 anos. Isso, faz 22 anos que eu estudo isso aí. E assim, por várias vezes, eu sempre quis achar alguém que falasse assim, isso está errado. Porque eu queria me abandonar aquilo, sabe? Chega, vira obsessão, você começa a olhar sua cacete. Né? E aí você vai ao supermercado, por exemplo, você olha uma pessoa comprando, você vê o ritmo de uma pessoa comprando e o pé dela, e você vê o ritmo de outra comprando e o pé é diferente, aí você começa a ver que os ritmos são diferentes, aí você começa a ver que bate, aí você fala, filha da mãe. Né? É um negócio que chama atenção, e quando você começa a pesquisar e se aprofundar e treinar, você não para, né? Não tem como. E o Inri, ele juntava os dedos dos pés com os chakras, né? E na época eu não sabia nada de chakra, então fui estudar chakras. Depois eu descobri que dentro dos chakras tinham as cores, então fui estudar cromoterapia. E eu fui fazendo o caminho contrário de Descartes. Eu fui juntando tudo no pé. Sim. Né? Aí eu descobri que as cores, existiam cores complementares. Então eu descobri que existiam chakras complementares também. E aí descobri que existiam dedos complementares nos pés. Né? Então você dedos consegue... complementares. Você conhece essa deusa aqui? Essa aqui Não. é Kali. É Kali. Essa é a deusa Kali. Kali. A deusa Kali, ela tem a cor escura. Por que ela tem a cor escura? Ela está pisando no chakra cardíaco e no chakra sexual. Ela está dançando em cima de Shiva nesses dois chakras. Se eu misturar verde com vermelho, dá marrom, que é a cor da deusa. Né? E o mais estranho disso, essa deusa, a Kali, tem mais de 7.000 anos. Essa deusa. Reich, no livro dele, A Função do Orgasmo, ele fala, eu descobri o local da angústia no corpo. E esse local da angústia no corpo é no peito. Aonde está o pé dela? No peito. Perfeito. E ele descobriu que a angústia que se conecta ao peito está ligada a quê? A repressão sexual. Ou seja, um desprazer que teria origem na genitália, onde ela está pisando no outro pé. Sim. Então, sim. Os hindus já sabiam do que Reich estava falando há 7.000 anos. E é incrível quando a gente que trabalha com hipnose não verbal, inclusive com os toques, que você trabalha com toques, eu também trabalho com toques, sabe muito bem, a gente foi da escola que passou por carreiro e entendeu, além do carreiro, entendeu também, no próprio mesmerismo fala de toques, né? E a gente pode ter a interpretação, tanto a interpretação mística, esotérica, e pode também a própria explicação corporal das couraças e tudo mais. Então, assim, quando a gente percebe que essa região do peito, né? Essa região do peito aqui, sempre... Aqui assim, ó. Do timo, isso. É um local que, cara, é incrível quando a pessoa está em transe, como tem uma resposta muito forte nessa região. Não só nessa muito forte. região. Se você abaixar um pouquinho e pegar na região do diafragma aqui, ó, mas não o diafragma aqui, ó, bem aqui, ó, no diafragma, só que não ele de frente, na diagonal. Se você trabalhar a diagonal durante o transe hipnótico, você precisa ver as respostas que você tem da pessoa. É absurdo. É uns negócios bem fortes, bem intensos. E, assim, quando eu comecei a usar os pés na hipnose, né, eu comecei a melhorar muito a qualidade do transe para a pessoa, porque eu já sabia como ela seria o transe dela. Que nem um transe de dedo curto é mais violento. Um transe de dedo longo é um transe mais light, porque ele é mais profundo internamente. Então você não vê tanta resposta muscular, mas você vê muita resposta interna, né? Então, às vezes, você tem que provocar. Quem tem os dedos longos tem que ser mais provocado, né? Tanto é que, se você fizer uma pesquisa, que eu acabei já fazendo, que é o quê?
Se você pegar e começar a conversar sobre atos sexuais com dedos curtos e dedos longos, você vai ver que dedos longos geralmente precisam de umas pegadas mais fortes, né? São aquelas pessoas que precisam sentir dor junto, porque senão ele viaja. Ele está ali e de repente ele vai embora na mente dele. De repente ele lembra que ele está fazendo, ele volta, entendeu? Então, o dedo longo, ele é assim, até para esportes, por exemplo. Maratona. Dedo longo é fantástico em maratona. Porque dedo longo entra na mente dele e vai embora. 10 km, 15 km, ele está lá na mente dele, entendeu? Agora, dedo curto já fica enjoado, porque ele está fazendo a mesma coisa um monte de tempo. Entendeu? Ele está fazendo a mesma coisa uma caralhada de tempo e não muda. Aí ele fica enjoado. Então, até musculação, por exemplo, para clientes que vêm me procurar às vezes, até no exercício de musculação você tem que saber isso. Dedo longo, ele consegue ficar horas fazendo o mesmo exercício e não tem problema. Agora, dedo curto, ele vai ter que trabalhar o mesmo grupo de músculos com vários exercícios diferentes. Porque senão ele enjoa. Perfeito. Eu lembro que antes eu fazia percursos longos de corrida e tudo mais, e eu começava a correr, chegava num momento assim, porra, tô começando a cansar, não sei se eu vou aguentar, e aí meio que dava uma neutralizada e parecia que eu estava num transe que não tinha mais cansaço, era só ir, e era muito esquisito, velho, porque parecia que quando chegava no limite do cansaço era que acontecia isso. Eu até esquecia que estava cansado e pum, já fui. Né? Só que isso não acontece. Só que isso não acontece só na corrida, isso acontece em várias situações da sua vida que você não percebe. Né? E assim, na hipnose, por exemplo, agora no meu novo livro, né, que vai ser um livro digital, eu estou juntando o fetiche dos pés com a parte do que eu já sei que não é místico, é científico. Né? E o fetiche pelos pés, porque assim, o fetiche pelos pés é o único fetiche que é fisiológico. Não é cultural. Porque o fetiche pelos pés, eu acho até em índio. Então, assim, o fetiche pelos pés é inerente ao ser humano. Algum percentual vai ter esse fetiche. Independente do país, independente da religião, independente da eu conheço pessoas que têm verdadeira tara por pé. Tem verdadeira tara por pé. Não importa nem como é a pessoa, o que importa é o pé da pessoa. Tem gente que é assim, que não se interessa pela pessoa se não for se interessar pelo pé da pessoa. Então, mas por quê? Os dedos dos pés e a genitália estão conectadas no quarto somatosensorial. E isso foi um estudo de um neurocientista chamado Ramachandra, né? Sim. Que foi professor, inclusive, do Giancarlo. E aí, Giancarlo fala muito dele. Isso. Quando ele fez essa pesquisa, ele mapeou o córtex somatosensorial. E aí ele descobriu que a bochecha e a palma da mão estão conectadas. Então, por exemplo, durante o transe hipnótico, muitas vezes eu não preciso pôr a mão no rosto, eu ponho a mão na mão da pessoa. Porque é a mesma região. Sim. Tá? Então, eu consigo usar os estudos de correlação de áreas adjacentes dentro do transe hipnótico através dos estudos do professor Ramachandra, que vem do homúnculo. Que vem do homúnculo. Chama homúnculo. É um homínio que tem bocão, olhão, sim. pênis grandão. Né? Então, ali você entende as regiões mais sensíveis do corpo. E aí, se você olhar no mapa onde essas regiões sensíveis têm conexão, você consegue ativar áreas adjacentes. Perfeito. Eu uso muito na acupuntura, no processo que eu faço de acupuntura, no atendimento de acupuntura, eu uso o aprofundamento, né, para a pessoa não ficar só ali na acupuntura, eu uso aprofundamento e os resultados são maravilhosos, exatamente trabalhando com relação aos meridianos, a parte emocional da pessoa, os resultados são incríveis. Então, que nem hoje, quando você vai estudar o fetiche pelos pés, você começa a entender, por exemplo, por que Jesus deu tanta atenção aos pés. Né? Então, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Supostamente que a pessoa tenha dedo curto e ela precisa fazer algo rotineiro. Como que essa pessoa trabalharia? Bom, a partir do momento que você sabe que a paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho dos dedos, tá? Então, você sabendo disso, né?
você vai ter que achar técnicas que melhorem a sua paciência, né? Que ajudem você a cumprir tais objetivos com menos desgaste pessoal. Então, para que serve a técnica da personalidade pelos pés? Você olhou seus pés, você já sabe os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Os pontos fortes você pode lapidar e os pontos fracos você pode procurar técnicas que auxiliem você a superar aquelas barreiras com mais facilidade, né? Então, essa é a grande vantagem da técnica da personalidade pelos pés, porque ela traz para você um autoconhecimento muito forte e meios de você equacionar aquilo. Que nem os dedos dos pés mudam, a todo instante. Eu posso olhar o pé de uma pessoa, que nem no caso dessa menina, eu vi o pé dela, virei para ela e falei assim, olha, fala nisso, eu quero conversar com você sobre isso também. A hora que eu falei com ela, a Joanete começou a crescer absurdo, os dedos fecharam, viraram em forma de garra. Eu falei, seu pé não era assim, amiga, o que está acontecendo? Você já deve estar ouvindo até vozes que estão falando besteira para você. Ela falou assim, elas estão falando para mim fazer isso. Eu falei, então, voa para Campinas. Ela é Mato Grosso. Eu falei, voa para Campinas. Ela pegou e falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não ia, mas eu vou passar o Natal aí, então. Eu fiz a primeira sessão com ela, de hipnose, no dia 26. E foi só hipnose não verbal. Uhum. Durante a sessão, Alex, eu não sei se isso acontece com você, durante a sessão, dentro de uns processos catárticos dela, ela virou, o olho dela, um olho virado, né, a boca dela abriu e falou assim, o que você está interferindo nisso? Eu falei, olha, quem está em tratamento é ela, não é você. E a regra é uma mente e um corpo. Mas que isso traz muito problema para a dona da mente, para a dona do corpo. O que você, assim, você gostaria, quando você tinha o seu, que fizessem isso que você está fazendo com ela? Por que eu faço essa pergunta? Porque daí a pessoa que está em terapia consegue perceber que tem um segundo ali. Uma terapia de partes, digamos assim, acaba entrando meio que numa terapia de partes, tá pegando essa outra parte dela, né, e para trabalhar seria mais ou menos isso? Você pensa mais ou menos dessa forma? Exato. Que é o quê? Para ela começar a compreender essa fração, né? Uhum. E aí cada um vai dar o nome que quiser para isso. Eu não me interessa muito. Interessa o quê? Que a mente principal entenda as outras mentes secundárias. Sim. E comece, então, um processo de retomada do terreno que é dela. Sim. Né? Sim. Então, na primeira sessão foi feito isso, e eu me deparei com 4 mentes que estavam ali, uma fragmentação de 4, né? E depois que eu fiz o processo de ir embora, baseado na crença da pessoa. Então, Marcelo, uns vão chamar de obsessor, outros vão chamar de fragmentação mesmo da própria mente, do inconsciente em vários outros inconscientes. Isso vai da crença da pessoa. Então, nessa hora, você tem que tomar muito cuidado, que nem a crença de um evangélico não aceita isso. Então, você vai ter que entrar para a linha que é o Espírito Santo, que é um demônio, e assim vai. Então, não existe como eu falar para você uma regra, mas você vai ter que entrar dentro da crença da pessoa e basear a sua terapia na crença da pessoa. Isso acontece em qualquer mente, tá? Baseado em qualquer... Isso acontece para pessoas de todas as crenças. Então, você tem que saber um pouco da crença da pessoa para você poder ministrar essa retomada aí de terreno pela mente principal, né? Aí, na segunda sessão, e o pé dela já mudou. Já parou o processo de encolhimento e os dedos começaram a abrir. Na segunda sessão, já foi 1 grama de psilocibina, junto com o transe, né? Aí os dedos abriram. Abriram e ficaram retos. E a Joanete já começou a dar sinal de que estava cedendo e o dedão estava voltando. Na terceira sessão, 1 grama. 1 grama. Na primeira sessão, 1 grama. Na segunda sessão, foram 2 gramas. Uhum. Aí, na terceira sessão, foi de novo 1 grama. Não, minto. Aí teve uma sessão só de hipnose e depois a última sessão foi 1 grama. Aí acabou o tratamento.
Então, foi o que eu falei para ela. Eu falei, filha, eu tenho uma semana para resolver teu problema, porque você vai voltar para outro estado. Então, eu vou fazer um tratamento de choque. Se você aceitar, você vai comprar essas coisas que eu vou pedir, entendeu? E você vai usar, e eu vou estar aqui de dole. Mas eu tenho todo um estudo hoje que eu posso te auxiliar nisso. Ela falou, eu topo. Eu falei, então, toca o pau. E foi feito isso, entendeu? Eu faço uso, né, da psilocibina, inclusive tem um tempinho que eu não tenho usado. Eu uso em microdoses. Eu uso em microdoses. Então, a microdose, Alex, eu gosto da microdose para um tratamento longo. Isso, Um exatamente. tratamento longo. Exatamente. Porém, a microdose é diferente eu falar para uma pessoa que não tem o hábito de praticar hipnose, auto-hipnose com um áudio ou alguma coisa, uma pessoa que não tem o hábito de meditar, né? Uma pessoa que não é um sonambúlico alto, que é teu caso, que a microdose vai fazer efeitos milagrosos a curto prazo, não vai. Agora, não faz não. Não faz não. Agora, uma dose terapêutica que é aí acima de 2 gramas, essa faz. A microdose, ela é boa para manutenção de foco, manutenção de atenção, né, para quem tem ela vai criar novas sinapses, que nem vai criar novas sinapses. Que nem eu tenho um caso, a minha mãe está aqui assistindo a live, beijo mãe, a Neuza Zuccar. Que maravilha! Que nem eu tenho um caso, né, que a pessoa tomou microdose durante 3 meses e ela voltou a dormir, voltou a sonhar. Ela já é uma pessoa que já tem uma certa idade, então já estava com uma série de dificuldades e ela voltou a ter disposição, saiu assim, você vê que mudou totalmente o ritmo dela, né? Então funciona, mas é para um tipo de tratamento. Agora, se a gente vai falar de terapia que envolva tirar a pessoa de um estado depressivo que estava ali instalado, né, num processo de fechamento, que em Reich falava, não tem como ser a microdose. Não. Tem que ser de mini dose para doses assim, acima de 2, 3 gramas, entendeu? Dependendo da pessoa, a dose de 5 gramas. Então, assim, é bem bacana, porque você fazendo o acompanhamento, que nem eu trabalho muito com as músicas, né? Trabalho com os olhos durante o transe, trabalho com maquininhas. Hoje eu tenho, sabe aquelas maquininhas de massagem? Sim. Umas varinha mágica de massagem? Eu ponho varinha mágica na cabeça, aí eu seguro na mão e seguro. Eu uso tudo isso para soltar as couraças, para ir mexendo na pessoa. Né? Eu descobri hoje um mecanismo que eu ponho nas costas da pessoa quando ela está deitada no colchão, né? Que eu uso um colchonetezinho fino porque é chão, eu trabalho no chão. Né? Porque se a pessoa entrar em catarse ali, ela não vai se machucar, ela não vai cair da maca. Como diz a velha frase, do chão não passa. Né? Exato. E aí eu vou bombeando o negócio, Alex, aquele negócio sobe, levanta as costas, então ela começa a adquirir essa postura. Ela empurra as costas dela para cima, o peito vem para frente. Cara, você precisa ver que louco que acontece. Principalmente para as pessoas que sentam encolhidinha, que chegam para fazer a sessão e sentam meio encolhidinha. A hora que você põe essa abertura e que aquilo lá força as costas, a cabeça cai e eu puxo a cabeça para trás. Nossa Senhora! O negócio começa a se bater todo. E tem a expansão diafragmática também, que é muito forte nesse momento também, né? Exato. Esse movimento. É muito forte. Né? Então, interessante, cara. Eu coloquei um monte de coisa nova agora no meu setting que eu tô trabalhando, cara. Maravilha. E essa relação do cérebro trino com a análise da personalidade dos pés, onde você fala no livro, explica um pouquinho pra gente aí, que eu acho maravilhoso o cérebro trino. Então, eu falo que a técnica da personalidade pelos pés, ela tem 3 fases distintas. Ela tem a primeira fase, que é esotérica, que a gente estava falando, da relação dos dedos dos pés, e os chakras, os dedos dos cores, som, e assim vai. Aí ela entra numa segunda fase, que é um pouco mais científica, que é a fase quando ela se conecta com o Eneagrama. No Eneagrama eu descobri os 3 centros, né, que é o centro emocional, o centro prático e o centro mental. Quando eu descobri o Eneagrama e assim comecei a estudar muito o Eneagrama, eu fui no congresso de Eneagrama, eu acho que eu participei
2007, 2008, 2009, 2010, acho que. Eu só sei que eu fui em 3 ou 4 congressos do Enneagrama. Durante 4 anos eu estudei muito Enneagrama. Vivenciei muito Enneagrama. E aí o que acontece? Eu baseava muitos 3 centros nos pés. Porque eu descobri que quem tem dedo do pé curto está ligado ao centro ao centro prático. Quem tem o dedo normal para curto ou normal para longo, centro emocional. Sim. E quem tem o dedo longo, centro mental. Né? E aí, quando eu consigo isso, eu já dou um salto muito grande na técnica. E aí começam os questionários, aí eu descubro a teoria do cérebro trino, porque a teoria do cérebro trino também trabalha esses 3 centros. Que ela fala o quê? Nós temos um cérebro reptiliano, que é a parte de baixo do nosso cérebro, corpo caloso, e um pouco da parte de baixo dos hemisférios. Depois nós temos o cérebro límbico, que é o meio, né, do nosso cérebro. E depois nós temos o cérebro, o neocórtex, que é as minhoquinhas mesmo que a gente vê no cérebro, né? A minhoquinha que envolve. E aí o mais novo do nosso cérebro é o córtex pré-frontal, que é essa área. Então, quem tem, por exemplo, uma encravada, significa que frita demais o córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro. Por isso ela tem mais dor de cabeça, inclusive, aqui. Né? Por que ela frita mais? Porque ela pensa o que ela vai falar e como ela vai falar. Qual o melhor momento para falar? É uma pessoa que ela está sempre preocupada com a imagem que ela vai estar passando para mim. Né? Então, encravada é um sinal de alerta, porque a pessoa está engolindo sapo, ela está tendo que ter um autocontrole maior do que ela está conseguindo, né? Está explodindo tudo. Você estava falando aí, eu estava aqui fazendo as referências aqui. Você falando do cérebro trino, a pessoa que tem o dedo curto, ela está mais ligada ao cérebro reptiliano, é isso? Isso. A pessoa que tem o dedo médio está mais ligado ao límbico, né? E o dedo longo ao córtex pré-frontal. Ou seja, partindo disso... Ao neocórtex. Ao neocórtex. O córtex pré-frontal já é quando eu linkei os pés com neurociência. Porque conforme você vai linkar... Enneagrama não pode ter o risco de ser reconhecido como um efeito Barnum. O que é um efeito Barnum? Eu não estou conseguindo ver as mensagens também que o pessoal está mandando, ainda bem que você está lendo aí. Alisson, explica para mim o que é esse efeito. Eu não, assim, de nome, no meio da live, eu não vou conseguir, cara. Então, eu sei, enquanto eu não ele lembro. vai explicando aí, deixa eu ver se faz sentido isso. Então, a pessoa que tem o dedo curto, ela reage muito mais por impulso. É isso? Instinto. Ou seja, está muito mais ligada ao instinto mesmo. Né? A pessoa que tem o dedo médio, ela é mais emocional. Ela é mais emocional. Certo. Mais intuitiva, mais intuitiva. Esse dedo longo, ele é mais intelectual. Tanto é que as pessoas de dedo pé longo, elas se vestem, elas são mais sofisticadinhas, né? Então, até para comer, elas são mais sofisticadas, para se vestir, elas são mais sofisticadas. Elas, para lerem, elas se põem numa postura mais elegante, elas têm uma postura mais elegante, né? O maior exemplo disso, né, é a Marília Pêra. Né? Ela era aquela pessoa sofisticada fora de cena também. É verdade. Não tem. O Enneagrama não tem nada a ver com o horóscopo, tá? O Enneagrama é um estudo sufi, muito antigo, tá? Que foi trazido do Oriente para o Ocidente por Gurdjieff, tá? Isso em 1940 e pouco. Então, o estudo hoje do Enneagrama é um estudo muito profundo. Tem escolas do Enneagrama, principalmente o Brasil é um celeiro muito bom de escolas do Enneagrama. Eu gosto muito da escola Sati, né, que é do Alaor Passos, e gosto muito, o Alaor Passos já faleceu, infelizmente, e gosto muito da do Márcio Schultz, que é de Florianópolis, que ele liga as couraças musculares de Reich com o Enneagrama. Então, cada eneatipo, por exemplo, é bem distinto um do outro.
E assim, só da postura da pessoa você já consegue perceber qual é o eneatipo dela. E são bem gritantes as diferenças. Né? Que seria mais ou menos, Alisson, uma análise do caráter de Reich, só que com outro nome. Entendeu? Por isso você consegue linkar a análise do caráter de Reich, a técnica da análise do caráter de Reich, que tem o caráter rígido, o caráter masoquista e tudo mais, com o Enneagrama. Só que aí você tem 5 caráteres de Reich com 9 tipos de Enneagrama, 9 personalidades. Então o Enneagrama tem mais. Né? O que pega um pouco no Enneagrama, que é a parte mais mística, é que ele é ligado aos pecados, né? Virtudes e pecados. Então são 9, no Enneagrama, em vez de 7, são 9 pecados e 9 virtudes. Né? Mas ele é bem... Quando você se torna uma pessoa bem estudiosa e você consegue, analisando assim, a forma da pessoa se postar no mundo, você consegue descobrir muito rápido qual o possível eneatipo que está na sua frente e como lidar com ele. Então é uma ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento do próximo incrível. Incrível. Né? Oi, Ivo, me diz uma coisa. Não, pode falar, até pode terminar. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho o dedo do pé curto e sou calma. Aí você vai ver, os dedos são largos, entendeu? Então existe uma exceção. Tem pessoas que têm dedo do pé curto e são calmas. Sim, mas os dedos são extremamente largos. Né? Por quê? Quando você olha um rio mais estreito, ele é caudaloso, ele é rápido. Né? Ele tem uma água mais rápida. Agora, um rio largo, o São Francisco, você olha, parece que ele está parado. Só que tenta parar aquele rio. Não dá. Ele tem muita força. Então eu falo que dedo do pé curto é carro de Fórmula 1. Desculpa, dedo do pé fino é carro de Fórmula 1. E dedo do pé largo é trator. Tem muita força, só que não tem velocidade, entendeu? Mas a noção de tempo é proporcional ao tamanho de dedo. Então, 1 minuto, né, que nem fala a noção de o que é 1 minuto, depende lá da porta do banheiro que você se encontra, o dedo curto sempre está do lado de fora. E o dedo longo sempre vai estar do lado de dentro. É bem por aí, entendeu? Me diz uma coisa aí, essa história aí das cócegas nos pés com a personalidade da pessoa aí, o que é que tem a ver aí? Então, fala para nós. Essa já é a terceira. Então, isso já é a terceira fase da técnica, que quando eu juntei a técnica com a psicanálise, né? E a psicanálise de Wilhelm Reich. Então, assim, quando eu comecei a estudar psicanálise, né, foi junto com a pandemia, então vai fazer uns 3 anos isso. Eu já estudava antes, mas eu até aprofundei mais durante a pandemia que eu estava parado. Então, a terceira fase agora é a psicanálise. Eu descobri o seguinte, as pessoas que têm cócegas nos pés têm traumas gestacionais. Por quê? O útero da mãe, que passou uma gestação mais difícil, fica gelado, fica frio. E a criança batia o pé lá, porque ela chuta, a criança chuta a mãe de um lado, o útero de um lado e bate a cabeça do outro, dentro do útero. Né? Então ela fica registrando o estresse que a mãe passava na sola dos pés. Então cócega no pé significa trauma gestacional. Então na vida adulta, a brincadeira infantil irrita aquela pessoa. Então se você não quebrar essas cócegas nos pés dela via hipnose não verbal, ela nunca vai ter acesso ao que os psicólogos chamam de criança interior. Sim. Então, para a retomada dessa criança interior, você tem que quebrar as cócegas. Né? E aí eu coloco a pessoa na posição fetal durante o transe e vou fazendo cosquinha no pé, a mão no rosto. Inclusive, tem um vídeo eu fazendo isso, graças a Deus. Né? Eu estava no congresso de hipnose não verbal e uma pessoa, o Ricardo, estava com um aparelho de scanner do cérebro em tempo real, né, do que estava acontecendo. E quem estava fazendo ali de cobaia era o Troglô, né, e o Renato Troglô. E eu peguei e falei, Renatão, eu posso fazer a cócega nos seus pés para a gente ver? Ele falou, lógico. Aí quando colocaram ele em transe, ele já tinha falado com o Ricardo fez o sinal, eu fui lá. Então, no meio do congresso, eu deito lá, cato ele, deito do lado dele, começo a fazer cócega, põe a mão no rosto. E você vê toda essa reação, inclusive, isso está no meu canal do YouTube, né?
toda essa reação que eu estou falando aqui, registrando ali ao vivo o que estava acontecendo no cérebro. Foi incrível a comprovação do que eu falava com relação à cócega nos pés. Agora, está lá a comprovação de que existe Com realmente certeza. um fundamento sobre isso, né? E achar os pés sujos, nojentos, fedidos, que nem é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas. Você acha seu pé sujo, nojento, fedido? Eu acho A pessoa, interessante que você sempre fala sobre isso. Sempre fala não. sobre isso. Aí eu falei, então você ficaria confortável de tirar o sapato e deixar eu pôr a mão? Ah, não. Ah, então, esse não agora é a mesma coisa que você sente com relação à sua genitália. Então, pessoas que acham o sexo sujo também têm esse desconforto com os pés. Porque os dedos dos pés e a genitália estão conectados no quarto somatosensorial. Então, todos os adjetivos que você dá aos pés, você dá à própria genitália. Né? E as repressões dá para ser vista aí. Né? A vergonha dos pés é a mesma vergonha da genitália. Então, você consegue trabalhar muito essa questão. Né? Inclusive, se você... Isso foi uma dica do Fábio Peloso, né? Porque o Fábio é um estudioso de fisiognomonia. Aquela gordura que a mulher cria no meio das pernas, e o homem também, né? Cria uma gordura no meio da perna. Aquela gordura no meio da perna, né? Bem depois da genitália, é uma gordura de proteção. Porque se eu sentar de perna aberta, ninguém vai ver nada, entendeu? Porque tem a gordura lá. Então, é uma gordura de proteção. Essa gordura de proteção vem da repressão materna. Mãe falando, senta direito, fecha a perna. É repressão materna. E o culote, né, que é aquela gordura na lateral de fora, é repressão paterna. A pessoa não consegue dançar direito, por exemplo. Ela não consegue rebolar. Peraí, a interna seria a materna? Certo. E a externa, paterna. Então, hoje, durante a sessão, eu explico isso, falo para a pessoa, vou ter que dar o toque aí, toque no seu rosto. Tem pessoas, inclusive, que têm muita facilidade em assar essa região da perna. Sempre tem que estar passando produto e tudo mais, porque vira e mexe está assar essa região. Cara, interessante. Isso é fruto de uma repressão da mãe dela. E como é que você quebra isso? Pondo a mão lá e pondo a mão no rosto e apertando. Né? Uhum. Então, é o que eu falo, a hipnose não verbal que eu faço, ela é mais polêmica porque envolve toques. Para mim, não tem problema nenhum, né? Mas desde que seja explicado, porque envolve toques. E toques em regiões que são bem sensíveis. Sim. Né? Que nem quando vai atender uma pessoa que tem seios grandes, eu falo, tem um toque que eu tenho que dar no meio do seu peito. E o seu seio desse tamanho não vai deixar. Então, por favor, solta o sutiã. Eu não vou colocar a mão na ponta dos seus peitos, mas eu preciso colocar a mão na ponta dos seus seios, mas eu preciso colocar a mão no meio do seu peito. Tudo bem? Tudo bem. Então, é bem complicadinho, às vezes. É complicado, principalmente para pessoas que vieram direto para a hipnose. Eu conheço muitos terapeutas que trabalham com hipnose que tocar na pessoa não existe. Né? Como eu comecei no mundo das terapias com massoterapia, então para mim é bem tranquilo isso. Né? O toque para mim é bem tranquilo. Mas tem muitos hipnoterapeutas que até recriminam essa atitude aí. Tanto é que e eu digo uma coisa, eles não sabem o que estão perdendo a nível de resultado terapêutico. Não, é que nem... Quando a gente fez o curso junto do Giancarlo, no primeiro momento, houve que nem eu estava dando os toques, né? E eu estava fazendo uma live com o Phil, e o Phil falou, nossa, e esse cara tocando as pessoas, eu falei, vai dar merda isso, não sei o quê. E não deu. Ele falou assim, o que mais me chamou a atenção é que você tocou todo mundo, onde você quis, como você quis, e não deu merda. Eu falei, Phil, mas se você faz o trabalho sério, eu não tô lá para abusar de ninguém. Exato. E as pessoas, assim, o sonambúlico percebe, desculpa, o sonambúlico entra na tua mente, queridão. Você entendeu? Então, não tem como eu mentir para uma pessoa que é sonambúlica e êxtase. Não tem como. Exato. Ela já entrou na minha mente, queridão. A minha mente e a dela já virou uma coisa só. Você entendeu? Se eu pensar besteira e ela tiver afim, ela vai fazer. Agora, se eu pensar assim, mal sobre ela, ela também vai pegar. Então, não tem como... Você entendeu? Você esconder de um sonambúlico, não tem jeito. Ainda mais não tem jeito. É isso mesmo. Então, assim, o toque, eu até gravei hoje
Eu gosto muito de ver esses vídeos, os Reels aqui do Instagram, e tinha uma mulher falando do abraço. Que o abraço, o contato físico, libera ocitocinas, que traçam hormônios. Poxa, você está numa sessão terapêutica de hipnose não verbal, você não vai usar disso? Que nem você viu, eu deitei do lado dele, abracei o bicho, coloquei a mão do lado, e ele é enorme. Entendeu? Então aquele contato físico existe, independente de quem seja, homem ou mulher. Mão no rosto, olha, ele tá posando a mão no rosto dela. Mas eu ponho a mão em homem barbudo também. Ele faz carinho em mulher, em homem barbudo também. Sim. Ainda fazemos sons de criança para os barbudos. Ainda sonzinho de criança ainda. Exato. É isso mesmo. Então, assim, para mim não tem distinção de sexo. Tem pessoa. É uma pessoa que está ali. Independente do sexo, é uma pessoa que está ali. Eu vou tratar ela do mesmo jeito que eu teria que tratar qualquer um. Eu também parto dessa minha premissa. Não tenho problema nenhum. Mas, e é como você falou. Você comunica para a pessoa antes. Fala, eu vou fazer alguns toques em você. Tem algum problema? Porque às vezes é uma pessoa que passou também por traumas voltado para abuso e tudo mais. E ela pode se assustar se você não avisar antes do que você vai fazer com ela. Então, avisa antes. Que nem traumas de abuso sexual é muito complicado a hipnose não verbal. Tanto é que quando eu estou conversando, e isso é a única pergunta que eu faço, assim, fora o que eu já vi no pé. Você já foi vítima de abuso? Se a pessoa fala que sim, eu falo, olha, a minha hipnose é mais dura para você, eu recomendo você procurar um hipnotista verbal. Porque não verbal envolve toque, envolve isso, envolve aquilo, pode dar problema. Ela falou assim, não, mas eu quero fazer com você. Então tá, então você vai assistir, eu tenho uma playlist no meu canal, que é vídeos para compreender melhor a sessão. Lá tem vídeo de A a Zinco, mostrando tudo, desde o Tantra até Carreiro, até Gaiarsa, assim, explicando tudo. É isso mesmo. Por quê? A hipnose não verbal e o Tantra estão muito conectados, né? Desculpa, quem fala que é o contrário é mentira. Entendeu? Tá conectado, se você não interagir, se não tiver uma interdependência entre vocês dois ali, não é hipnose não verbal. A hipnose não verbal envolve interconexão. Se não tiver interconexão, se não tiver a formação de uma egrégora, onde essa egrégora que vai manter toda a estrutura terapêutica do negócio, desculpa, não é hipnose não verbal. É qualquer outra coisa perfeito, que fale aí pra mim. Entendeu? Mas não é hipnose não verbal. Perfeito. Aceita que dói menos. É isso mesmo. Perfeito. E essa relação com os sons também, né? E os pés. Né? Porque também os sons estão conectados com os chakras, estão conectados com as cores. Então, né? aí, olha que coisa louca. A gente vive num mundo trino, né? Com as cores, eu consegui juntar as cores complementares e tem uma cor que chama cor terciária, que é uma cor que complementa a cor complementar. Então, ele é muito usado em marketing. Só que em música, tem um negócio mais legal ainda que chama acordes. Acordes de dó. São mais 3 notas que você toca junto. Uhum. E aí, se você juntar o acorde de dó no pé, você vai ver os 3 chakras principais que você tem que trabalhar. Quando você está trabalhando no chakra raiz. Olha que legal. Na região da pelve. Então, é muito bacana, você entendeu? Tipo, são estudos que hoje eu vi que eu precisava passar para entender o que eu estou fazendo hoje. Então, assim, vale a pena, não estou precisando que você precise virar um expert em musicoterapia, mas pelo menos tem uma noção disso, entendeu? Dos acordes, aonde liga, por que liga, se você está tocando o plexo solar, qual outra região que você tem que tocar junto, entendeu? É bem bacana. Muito interessante. É muito interessante mesmo. E os florais de bar aí na história também? Você usa também florais de bar na sua terapia? Hoje não mais, porque o que acontece? Quando eu comecei a usar os florais de bar, era assim, as pessoas me procuravam, eu falava tudo, eu falava assim, agora o que eu faço? Procura um psicólogo. Tem pessoa que gravava a sessão e levava para o psicólogo. Aí eu falei, vou usar os florais para ajudar as pessoas. Só que eu descobri o seguinte, o floral é legal na primeira, na segunda semana, porque a maioria, depois disso, já põe o floral junto com o celular, já deixa em cima da televisão, já esqueceu de tomar as gotinhas.
Aí já, então, por quê? Ele dá resultado, um resultado incrível. Só que tem um tempo maior para ter esse resultado. E aí a gente vive num mundo hoje que, infelizmente, a pessoa quer tomar uma pílula e sair bem amanhã. Exatamente. Cada vez mais, cada vez mais. Cara, ó, nesse tempo de pandemia, essa consciência que você acabou de falar, aí, tá muito mais ainda acelerado. Desses 3 anos para cá, acelerou muito. Pra você ter uma ideia, teve uma pessoa que eu estava conversando na sexta-feira, e ela teve uns problemas meio sérios e eu fiz uma sessãozinha meio rápida para dar uma melhorada nela, né? Aí ela virou e falou assim para mim na sexta-feira, mas, que nem, você conseguiria resolver todo o meu problema em quanto tempo? Eu falei, em 5 sessões eu vou te dar toda a base para você começar a solucionar isso. Porque o seu problema, ele sempre existiu e você sempre negligenciou. Então, você daqui para frente vai se tornar adulta com relação a ele. Ou seja, vai adquirir as responsabilidades necessárias para lidar com ele. Então, eu vou te trabalhar isso. Né? Não é um remédio que você toma. Ela falou assim, porque eu estou tomando um remédio que está resolvendo. Eu durmo. Eu falei, isso, legal. Só que vai chegar uma hora que o seu cérebro vai precisar de mais remédio para dormir. E depois mais remédio para dormir. E depois mais remédio para dormir. Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Tudo que você dá para ele, ele para de produzir. É simples assim, nego. É isso mesmo. Não tem escapatória. Por isso que remédios psiquiátricos viciam. E a pessoa, para desmamar depois, é uma luta. Entendeu? Exatamente. Dá maior trabalho. Exato. Porque tudo que você dá para ele, ele para de produzir. Né? Que nem as pessoas viram bem e falam assim, tô tomando melatonina. Eu falei, isso? Continua. Aí seu cérebro para de produzir. Agora você vai ter que comprar a vida inteira a melatonina para tomar. Eu falo isso direto, cara. E principalmente com relação a... Eu não sou psiquiatra, mas somente com relação a remédios antidepressivos, ansiolíticos. Cara, toma o remédio, mas não fica só no remédio, não. Se o negócio tá pegando e tá precisando tomar o remédio, toma. Eu até falei isso lá no congresso, até. Porque é muito fácil você chegar para a pessoa e falar assim... Que nada, rapaz, negócio de tomar remédio, rapaz, para com isso, vai fazer terapia. É muito fácil falar isso para você que não está sentindo o que a pessoa está sentindo, né? O que a pessoa está sentindo. Não, hoje me perguntaram isso. Eu devo parar com o tratamento psiquiátrico e posso ir fazer a sessão com você? Eu falo, não. Você continua com o seu tratamento psiquiátrico e vem fazer a sessão comigo, porque a minha sessão, ela vai ajudar no processo. Exatamente. Entendeu? Ela vai ser um complemento do seu processo para que traga uma melhora mais rápida a um quadro que foi diagnosticado por um médico. Então, assim, não é substituição, é junção. Exatamente. Isso, gente, é para tudo. É para tudo. Que nem você fala assim, eu tô com desconforto estomacal. Será que é bom procurar um acupunturista? É. É bom procurar também um gastro? É. É bom procurar também um especialista em ervas? É. O que é ruim, então? É ficar parado. Sem fazer porra nenhuma. Pois é. Mas daí quem cura? Não interessa quem cura. Interessa que você conseguiu chegar ao seu objetivo, que era estar... É a busca, a busca do objetivo. Foi todos. Todos merecem aplauso. Exato. Não é um melhor do que o outro. Acabou. Foram todos que merecem o seu aplauso. Acabou. Então, e você também por ter ido buscar. Eu digo sempre, e essa coisa, você começou a tomar os remédios, está tendo efeito ótimo, mas entenda que o remédio foi um artifício para te botar num bom estado. Então, usa a terapia, que é algo natural, que vai fazer você voltar ao seu estado junto, aproveitando que o remédio lhe aterrou, para você fazer a terapia, para você voltar ao seu estado natural. Porque o que acontece muito, olha o que acontece muito, a pessoa começa a tomar o diacho do remédio, por quê? Porque as crises, ou de pânico, ou de depressão, seja lá o que for, fazem com que ela deixe de trabalhar, fazem com que ela deixe de acordar de manhã para fazer o café para dar para os filhos, fazem com que ela saia da rotina de acordar de manhã. Tira a vontade dela. Exatamente, exatamente. E aí quando ela toma o remédio, que às vezes tem aquele efeito fabuloso, como se fosse uma pílula mágica, aí o que ela faz? Eu estou conseguindo fazer minhas coisas, então pronto, vou tomar o remédio e fazer minhas coisas.
Porque fazer terapia vai tomar muito meu tempo. Eu não tenho tempo para terapia, porque eu tenho um filho para criar, eu tenho trabalho, eu tenho coisa para fazer. Você acha que eu vou ficar, ó a frase, perdendo tempo fazendo terapia? Não, calma. Tudo isso é bom ou ruim? Desculpa, eu vou ter tempo para limpar a casa, eu vou ter tempo, eu estou conseguindo limpar a casa, eu estou conseguindo sair para trabalhar, eu estou conseguindo cuidar da conta do meu filho, eu estou com dinheiro. Tá. E você está tendo prazer na relação com seu marido? Você está tendo relação com seu marido? Você está tendo relação com a sua esposa? Como é que está a relação de vocês? Né? A relação íntima, assim. Como é que tá? Tá legal? Não, não tem libido. Que porra de prazer é esse? Então, que porra de sucesso foi esse tratamento? Pois é. Reich falava o seguinte: quando você tem sucesso no tratamento, a pessoa volta a ter vontade de viver. Vontade de se conectar com os outros, vontade de saber como é que é o outro, vontade. A palavra certa, ele volta a ter tesão pela vida. A palavra é essa mesmo. Inclusive com o parceiro e com a parceira. Quando a gente pega, quando a pessoa tem um resultado satisfatório que você pergunta como é que você está com o seu parceiro. Antes da pessoa falar, a gente já vê a cara. A gente já vê a cara, já mudou a cara. Porque se a pessoa está de bem com a vida, a energia sexual dela está sendo bem conduzida. Está sendo bem conduzida. Tá sendo bem conduzida. Agora, geralmente o remédio, ele trabalha uma parte, mas não trabalha isso. Desculpa, não trabalha. Entendeu? Então, é a mesma coisa no exército. Os soldados estão a enxar. Você fala, porra, em vez de dar água para os caras dão chamate. Porque chamate desliga a libido, entendeu? Porra, é sacanagem, mas faziam. Então, assim, é natural, quando você tira essa necessidade, essa vontade de viver, essa gana de viver, né, aquele brilho no olho, ferrou. É o que Reich falava de processo de encolhimento. Né? Então ele falava o seguinte: como você combate um desprazer? Com um prazer igual e oposto. Né? Reich, no livro dele, A Função do Orgasmo, que foi lançado em 1924, gente. Imagina ele colocar esse tema em 1924. Tá? Ele fala o seguinte: ele pegou histéricas e ele começou a trabalhar. Isso, é esse aí mesmo. Ele começou a trabalhar com as histéricas e ele, quando começou a ensinar as histéricas a sentirem prazer na genitália, elas começaram a ter alta. Né? Então, é aí que ele começa os estudos mais profundos, que nem muitas pessoas não sabem, mas falam de orgonite. Ah, eu tenho uma orgonite em casa. Você sabe de onde vem orgonite? Pois é. Vem de orgão. De orgulho. Vem de orgão. Não, vem de orgão. Orgão vem do quê? Orgasmo. Falar em orgão. Falar nisso, isso aqui, ó, é a primeira pilha orgânica que eu inventei. E com polaridade. Aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui é orgonite, tá vendo? Sim. Aqui é orgonite, aqui é orgonite. Aqui dentro tem um tubo selado de ferro, envolto com 4 camadas de algodão e bombril, travado na caixinha de madeira e revestido com orgonite por fora. Por quê? Para evitar a contaminação de qualquer outra energia, a orgonite retifica as energias que estão entrando aqui. Só que esse fio está ligado a um resistor que está dentro desse tubo. E o resistor, ele polariza os íons. Então, ele só deixa passar o íon em um sentido. Então, aqui ele só deixa passar positivo e aqui ele só deixa passar negativo. Então, esse aqui eu vou ligar no lado direito da pessoa, que é o negativo, e o positivo eu vou ligar no lado esquerdo. Rapaz, você tá demais, hein? Agora eu preciso saber o quanto de potência isso tem, né? E assim, eu tô fazendo algumas medições com multímetro. Tá indo bem, cara. Tem uns negócios que são meio doidos. Legal, né? Eu que inventei isso aqui. Vou fazer uns testes com isso, né? Maravilha. Faz os testes aí, filma aí e mostra pra gente, cara. Eu tenho alguns testes que eu fiz já com a caixa orgânica junto envolta numa... Fala um pouco da caixa orgânica pra gente, por favor, Igor. É assim, ó, a caixa orgânica foi descoberta por Reich, né?
e isso está mais descrito no livro dele chamado A Biopatia do Câncer. Né? Na Biopatia do Câncer, ele mostra estudos comprovando o zerar do câncer pelo sangue. Ele fala que é muito fácil descobrir câncer na pessoa. É só se tirar o sangue, uma gotinha de sangue e olhar no microscópio como ela se desintegra. Se ela se desintegrar em bios azuis, que são umas pontinhas luminosas, tá perfeito. Se ela se desintegrar em bacilos T, que eles chamam que é um bacilo preto, parecendo um T mesmo, ele chamou de bacilo TOT, bacilo da morte, em alemão. TOT em alemão, morte. Então, ele chamou de bacilo da morte. E Reich descobriu que se você pegar uma caixa de madeira e colocar algodão bombril, fazer camadas de algodão bombril e a última ser metal, e colocar a pessoa dentro dessa caixa, ela começa a receber essa energia orgão do universo. E aí essa energia orgão que ela está recebendo extra, serviria... Hoje eu posso fazer, assim, uma analogia ao antibiótico. O antibiótico não combate a doença, ele para a proliferação da infecção. Quem combate é o nosso corpo. Então o antibiótico serve como uma barreira para que ela não avance mais tão rápido para o nosso corpo ter tempo de criar defesa para combater aquilo. O nome já é bem sugestivo, né? Antibiótico, né? Isso. Antibiótico, já é para bloquear já as bactérias do que estão atacando, né? Exato. E aí o que acontece? Quando você coloca uma pessoa dentro da caixa orgânica, a bioenergia dela, tanto é que por que Reich chama de biopatia? É uma doença da vida. Então a gente fala que nós éramos seres bioenergéticos, biofísico-energéticos. Então o que acontece? Se você coloca a pessoa dentro da caixa orgânica, ela começa a receber essa energia extra, o corpo dela não precisa gastar energia para combater as doenças. Uhum. Ele tem esse fôlego para combater. E aí ele começa o processo de melhora naquele estado bioenergético a ponto de ter retrocesso do câncer, por exemplo, na época. Só que o que acontecia? O que levava a pessoa a ter câncer? Esse encolhimento. Certo? E esse encolhimento era psicológico. Então, muitas pessoas que se curavam de um câncer começavam a ter problemas psicológicos severos. Elas morriam depois pelos problemas psicológicos, dos traumas, e não pela doença. Que nem aí ele descobriu, porque assim, isso é legal você saber, que trabalha com hipnose não verbal. Muitos clientes dão ghost, né? Vem numa sessão e desaparece. Principalmente aqueles que sentiram a libido voltar, sentiram um frenesi, principalmente na região da pelvis. Esses desaparecem. Por quê? Reich explica o seguinte: existe um negócio chamado angústia do orgasmo. Então, as pessoas que foram muito reprimidas, a hora que elas começam a ter sensações nessa área, elas entram em desespero. Porque antes elas conseguiam controlar a sensação. Elas conseguiam reprimir. Quando você estimula e elas não conseguem mais, elas entram em desespero, porque elas não conseguem mais controlar aquilo, meu Deus do céu. Então, elas fogem. E ele Deve ter uma sensação de culpa envolvida nisso aí também, né? Não, é uma sensação de desespero, porque você não sabe como lidar com aquilo, você não tem como sufocar mais aquilo. Aquilo está vazando, entendeu? Então isso é muito explicado em Biopatia do Câncer. Então ele chamou isso de angústia do orgasmo. E depois ele chamou uma outra de angústia de cair. Que as pessoas começam assim... mas se eu for lá no Alex, eu posso ser atropelada por um carro, ou eu posso quebrar minha perna, ou eu posso cair no matagal lá, que ele chamou de angústia de cair. E essa angústia de cair também impedia as pessoas de saírem da cama para ir fazer a sessão. Sim. Né? Então eu também tenho um vídeo no meu canal explicando sobre essas duas angústias, e elas aparecem muito quando você está numa hipnose não verbal, que você tem essa liberação cartática, principalmente da pelvis. Porque aí sobe o fluxo energético. E as pessoas... Aí é que entra o Tantra. Porque a hora que sobe o fluxo energético, a pessoa começa a convulsionar, ela começa a colocar para fora a exclusão da repressão. Só que ela não tem mais controle. Ela se entregou àquilo.
Então, algumas pessoas têm uma necessidade maior de controle, principalmente aquelas pessoas que são masoquistas, né? Elas precisam de controle. Um dedão com encravada e controle tá ligado. Essa pessoa perdeu o controle, ela entra em desespero. Ela entra em total desespero, né? Então, e aqui, quem causou aquilo? Foi o irmão, foi o Alex. Foda-se, eu não vou mais nem fudendo, entendeu? Mas não é por causa da gente, é por medo de perder o controle de novo. Sim. Acontece mesmo, acontece mesmo. É normal. Hoje, estudando psicanálise, principalmente estudando Reich, que nem esse livro, A Biopatia do Câncer, vale muito a pena ser lido. Por todo mundo, gente. Reich fala nesse livro, todo ser humano tem câncer. Por que uns desenvolvem e outros não? Porque uns trabalham esse fluxo de contração e expansão e outros não. Os que não trabalham e entram no processo de encolhimento, que ele chama de contração, vão ter câncer. E geralmente câncer em regiões que é mais comum o quê? Peito, que é a angústia. Entendeu? Exato. A nova medicina germânica também fala muito disso. É muito interessante os estudos de Reich. E aí ele cria a caixa orgânica como um mecanismo para trabalhar esse fluxo energético e começar... E tanto é que muita gente deixava de ir na sessão com a caixa orgânica, porque dentro da caixa orgânica, às vezes meia hora ou uma hora, dependendo do que ele prescrevia, a pessoa voltava a ter sensação na genitália. Sim. Aí ela ficava com medo e vazava. Entendeu? Pois é. No fim da história, essa repressão aí, essa repressão machista, né, tem muito a ver com toda essa história aí, né? Então não é só machista, porque o homem também sente. Ele tem... Quando eu falo machista, não exclui o homem, não. O homem está muito dentro disso também. Está muito dentro disso também. É mais cultural, Alex. É uma repressão cultural. Cultural e religiosa. Nós vivemos hoje num país laico, né? Onde a região da genitália é uma área proibida, é pecado. Então, de repente, você volta a ter sensações nessa região que era um pecado que você já tinha conseguido sublimar. Meu Deus! Entendeu? Eu não vou mais pro céu. Aí ferrou. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tanto é que Reich tem um livro chamado O Assassinato de Cristo. Porque deturparam o que Cristo falava. Sim. E nesse livro ele faz uma dura crítica a essas repressões que são colocadas à genitália, principalmente nas crianças, que ele começou a pregar educação sexual, cara, em 1928. Não, ele foi muito rechaçado. Você estava contando a história da caixa orgânica, eu lembro que foi uma treta braba que ele se meteu por conta dessa caixa orgânica. Gente, Reich, ele era tão polêmico que o governo americano queimou a obra dele em 1950. Um país que é extremamente liberal, que prega a iniciativa de apoiar as ideias do escambau, queimou a obra dele inteira, queimou caixa orgânica, quebrou tudo, fez o diabo lá com ele. Prenderam ele. E quando viram que ele não ia se dobrar na prisão, mataram ele. Entendeu? Porque o cara já tinha sido expulso de 4 países. Ele começou o trabalho dele de novo, por 4 vezes. Ninguém ia desistir desse cara, velho. Não tinha como parar ele. Só matando mesmo. É isso mesmo. Ele navegou pela política, dos dois lados da política, se tornou comunista, depois viu o outro lado da moeda, como é que era, que no fim aí ele falou Na verdade, não é que ele se tornou comunista. Ele entrou para o comunismo para poder colocar dentro do comunismo uma veia do que ele já entendia como educação sexual. Isso. Só que daí ele foi chegou lá e começou a ver fascismo dentro do comunismo, ele não entendeu nada. Não, os comunistas expulsaram ele porque também não concordavam com a ideia dele. Exato. Entendeu? Foi bem bacana essa fase. A Reich também tem 3 fases bem distintas. Mas é bem bacana a obra desse cara. E é um cara que ele foi excluído por muito tempo, ele foi marginalizado por muito tempo. E hoje não, hoje ele voltou, né? Depois do centenário dele, ele voltou com grande força aí. Então vale muito a pena a gente estudar. Não, Reich, eu
Um dos nomes, assim, dos últimos nomes que eu comecei a estudar, ligado a estudo da mente humana, entre psicólogos e psicanalistas, e é um dos que eu mais me apaixonei, cara, um dos que eu mais gostei. Porque ele embasa essa história da psicologia do corpo, né? Psicologia corporal. Para Isso. gente que E aí faz você hipnose falou não tudo. verbal, Ele embasa. Reich era médico. Reich pegava e levava para o laboratório. Ele queria saber o que era, ele queria medir, ele queria saber se dava certo, tinha que ter comprovação científica. Então, Reich não era filósofo. Reich não foi filósofo. Foi um cara que pegava uma ideia, punha em prática e depois levava para fazer medição científica. Reich criou uma obra sólida. Se você pegar a biopatia do câncer, você vai ver os estudos que ele fazia com o sangue, com microscópio de 2.000, 3.000, 10.000 vezes a amplitude. Imagina quanto de dinheiro ele gastou ali na para ter época. esses aparelhos na época. E ele tinha. E ele não era sozinho, tinham vários médicos que trabalhavam com ele, tinham várias pessoas que acreditavam e viam os resultados. Então, assim, é que né, na hora que a batata soa, todo mundo igual, né? É isso mesmo. Igual É São isso Pedro, mesmo. né? Ah, você conhece? Não conheço, não. Entendeu? Pô, se Cristo foi negado, imagina a Reich. Pois é, pois é. Uma coisa que eu acho que achei interessante também, a gente tá. Quanto tempo a gente já está aqui, cara? Nem perdi a hora. Estamos estourando. Já está estourando por 10 minutinhos, mas 9h15, como tá, a gente demorou um pouco tá para entrar, tem tranquilo. mais 5 minutos aí. Queria que, de repente, para encerrar, você falasse um pouquinho sobre os pés da Madre Teresa de Calcutá, que eu acho muito interessante quando você fala sobre isso, cara. Então, no meu livro tem os pés da Madre Teresa de Calcutá, né? Inclusive, meu livro está à venda no Mercado Livre, tá? É só procurar lá no Mercado Livre, Análise da Personalidade pelos Pés, você acha o livro lá no Mercado Livre. É esse livro aí. E nesse livro tem os pés da Madre Teresa. E a Madre Teresa tem é a única. Se você pegar a estátua dela, até a estátua está retratada o pé certinho. Porque ela tinha duas joanetes imensas e os dedos todos encavalados. Né? Madre Teresa tem um livro que chama Madre Teresa Vem e Seja Minha Luz. É um livro que fez uma coleção das cartas que ela mandava para os confessores. Então tem relatos dela mesmo ali e respostas dos confessores. E ela falava que ela teve esse contato pleno com essa energia divina e depois nunca mais. E ela sentia uma ausência de Deus muito forte, um vazio muito forte. Ela passou 20 anos no que os religiosos chamam de noite escura, que é um período de depressão religiosa. Ela sofreu absurdo. E ela tinha como lema de receber, que a pessoa que chegasse perto dela tinha que sair melhor do que como ela chegou, independente do que ela tivesse que fazer. Então ela se segurou demais, ela se reprimiu demais para poder cumprir a missão dela. Por isso que você vê o pé todo deformado, entendeu? Não foi uma coisa sadia, porque não teve uma troca, não foi interconexão. Foi muita bondade, muita entrega, para talvez não tivesse tanto preparo emocional para receber essa bomba. Exato. Né? Exato. E isso aí você vê o pé dela todinho deformado, entendeu? Então é bem bacana o pé dela mostrando exatamente essa repressão que existe e ela conseguiu combater se anulando, entendeu? Isso que doeu mais, né? Sim, sim, sim. Não teve um... É diferente, por exemplo, do pé de Gandhi. Gandhi já não tem um pé todo deformado. Porque é uma religião mais... A Gandhi vem do hinduísmo, onde é uma religião que não tem pecado. Tem responsabilidade. Voltando para a ideia haitiana, mais expansiva, não tanto de contração, e sim mais expansiva, né? Mais expansiva, então lidar melhor com a situação. Não dá para chegar ao estado genital, né? Que, como o caráter Reich falou, genital que isso é o caráter genital que é para poucos, né? Para pouquíssimos. É mosca branca. Porque o caráter genital de Reich seria o ser humano ideal, né? E assim, um ser humano um pouco próximo disso seria um indígena sem contato com a cultura nossa.
Porque para o indígena real, o sexo não é algo promíscuo, né? Tanto é que tem o índio, ele tá andando na mata, tem um casal fazendo sexo de um lado, tem um outro índio fazendo as necessidades fisiológicas do outro, tem o outro caçando, tem o outro meditando ali, tocando flauta e tá tudo bem. Essa noção de pecado é que ferra muita coisa. E, assim, e as pessoas não entendem nem a etimologia da palavra pecado. Né? Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Então significa errar o alvo. Então significa o quê? Se eu errei a primeira, como é que você treina arco e flecha? Você erra as primeiras vezes, depois você vai melhorando com o treino. Então é tentativa e erro. Sim, sim. Né? Você não pega se você pegar uma criança e falar assim, atira lá, se você não acertar, você vai levar 10 chibatadas. Pô, primeiro que se ela tiver coragem de soltar aquela flecha, ela não volta para a segunda aula de arco e flecha. Eu vou lá para apanhar, entendeu? Então é a mesma coisa, né? Hoje com relação à educação sexual que nós damos para as pessoas. A gente vê o reflexo, inclusive disso tudo que está acontecendo hoje, né? Dessa mudança louca aí, radical aí, já tem uns 3 anos que a gente está passando, tem muito a ver com isso aí. Tem muito a ver. Acredita, eu estava sexta-feira, eu fui levar a minha secretária no centro da cidade e quando a gente estava voltando, ela viu uma menina, né, usando um short jeans, aparecendo toda a polpa da nádega. Ela virou e falou assim: olha lá, isso é roupa? Aí homem que é tarado. Olha lá, não se dá o respeito, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Falei, tá, né? Falei, pô, mas isso aí é muito mais da sua cabeça do que da menina. A menina, tá. Hoje, a minha sobrinha tava com uma roupa igual. Eu virei pra ela e falei, olha, na aula falou isso, uma menina tá com roupa igual a tua. Ela falou assim, nossa, que pensamento machista. Eu falei, não é um pensamento machista. É um pensamento de uma pessoa que tem preocupação de como se portar socialmente, né? Ela falou assim, tio Neto, os países que têm maior índice de estupro, as mulheres usam burca. Eu falei, você tá zoando? Ela entrou no Google e mostrou. Eu falei, caralho, velho. Por quê? Porque tá ligado à repressão. Tudo que leva à repressão leva à curiosidade mais exacerbada. Claro. Entendeu? Porque assim, imagina o que é a repressão. Você vai espremendo. Se a pessoa tiver uma chance de soltar aquilo, ela vai soltar, nego. Exato. Só que daí solta sem limite. Porque tá sem muito limite. Então vai vir com tudo. Vai caótico. Aí virou a lei do pêndulo, né? Vai pro outro lado com tudo. Então é muito interessante essa colocação que ela fez hoje, entendeu? Eu falei, caramba, meu. Vou até falar isso na live com o Alex. Legal, interessante, cara. Interessante. Porque durante o trânsito da hipnose não verbal, nós vemos isso acontecer. Essa repressão libídica, muitas vezes, ela aflora. E é normal, tá tudo bem, entendeu? Tem pessoa que chora, tem pessoa que ri, tem pessoa que esmurra e tem pessoa que começa a convulsionar, né, em orgasmo. E daí? Nós estamos ali para a exclusão de neurose. Da onde vem? Exatamente. Perfeito. É isso aí mesmo. Entendeu? Mas é bem... Maravilha. E eu só tenho que lhe agradecer por ter esse convite aí. Normalmente, quando fazem um convite, é para eu falar alguma coisa, você fez um convite para eu ouvir um monte de coisa. Uma aula do Irmo Neto. Que maravilha, velho. Muito obrigado Alex, de coração, cara. Antes da gente finalizar, eu estou agora com o novo curso, né? Dia 20 começa a nova turma. Você fez a turma de julho, se eu não me engano. O que você pode falar para as pessoas que estão interessadas aí e querem saber um pouco mais sobre o curso? Então, logo no início do nosso bate-papo, já dá para vocês terem uma noção, né? Como eu falei, eu não conheci o Irmo, né? Tive um preconceito, né, com relação a esse cidadão. E depois, cara, hoje eu sou fã
do Irmão, porque realmente ele entrega conteúdo de verdade, independente de estar numa aula, de ser num curso, você sentar para bater papo com o Irmão, ele vai passar informação com você, vai passar detalhes para você. Ele passou um tempão, cara, com minha namorada, fazendo análise dos pés dela, dando explicação. Ela, Alex, é incrível porque ele dá todos os detalhes e tudo mais, ele entrega mesmo. E para mim, esse é o diferencial do bom professor. O cara que está querendo fazer do aluno realmente a palavra pode até ser um pouco piega, mas fazer do aluno realmente um discípulo do que ele está passando ali, e não simplesmente, eu aprendi algumas coisas com ele, não. Se depender de você querer aprender, ele realmente ele passa a informação, você pode perguntar para ele depois. É o professor do jeito que eu gosto. Vale muito a pena, vale muito a pena, vale muito a pena. Alex, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Você sabe que eu admiro demais a sua linha de trabalho dentro da hipnose não verbal, né? De todos os hipnoterapeutas que eu conheço, a sua linha é a que mais eu sigo, né, dentro da hipnose não verbal, é a que mais se adequa à minha maneira de entender a hipnose não verbal, né? Eu assim, acredito muito no seu potencial dentro dessa área e você pode contar comigo, eu estou ombreado com você em tudo que você precisar, tá? Eu sei que você vai levar mais pancada do que merece, né? Porque você é um desbravador dessas técnicas, de incorporação de técnicas e de experimentação de técnicas dentro da hipnose não verbal, e que muita gente às vezes vê isso como, não pode, não é, eu sou o pai da razão, e não é bem por aí, você entendeu? A hipnose não verbal está aberta, como o Enneagrama está aberto, são ferramentas que estão aí e cada um vai criando a sua maneira de explorar e vivenciar isso mesmo. isso, e também como passar isso para as pessoas e como beneficiar as pessoas. Né? Então eu acredito muito nisso. Tem um livro chamado Os Mestres de Gurdjieff. E aí é um cara que vai atrás dos mestres de Gurdjieff. Aí um dos mestres, né, que ele chega, ele fala assim, você está aqui para quê? Para aprender o que eu posso ensinar? Ou para aprender o que Gurdjieff aprendeu? Ele falou assim, eu quero aprender o que o senhor tem para ensinar, que foi o mesmo que Gurdjieff aprendeu. Ele falou assim, não, o que eu tenho para ensinar, eu posso ensinar porque eu estou vivo. O que Gurdjieff aprendeu sobre os meus ensinamentos, só ele poderia te ensinar, e ele já morreu. Boa. Eu achei lindo isso, entendeu? O cara quis ir na fonte para pegar a informação, ele falou, não, a informação agora já tá com upgrade. Perdeu, malandro. Ele morreu, quem poderia te passar isso seria ele, não sou eu. Eu posso te dar a informação, eu posso te ensinar a minha técnica. Agora, como ele assimilou e passou isso para frente, cada um é mestre. Ele era mestre, depois que ele assimilou a técnica, ele virou mestre. E como ele vai trabalhar isso, é da maestria dele. Quando um mestre morre toda a compreensão. Quem poderia te dar o porquê era ele. Né? Por isso que eu faço questão de pegar os mestres vivos e ir lá, porque eles podem me responder. Sim. Porque depois que eles vão embora, vira achismo. Por mais íntimo que você seja dele, você vai pegar e vai passar aquele conteúdo de acordo com o que você acessou. Exatamente. A partir do seu mapa mental. Exato. Então, ferrou, entendeu? O mestre morreu, morre com ele. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Cara, eu tenho que agradecer. Viu? Gente, desculpa, é que o chat aqui tá travando e tem hora que ele anda de uma vez. Aqui também, cara. Aqui o chat não subiu em momento nenhum. Ficou travado aqui. No livro novo, eu ainda estou em fase de acabamento e tudo mais, porque como é livro digital, é outra pegada, né? Mas esse livro... Mas o curso tá vindo aí, né? O curso, sim. O curso começa dia 20 agora, o módulo básico. Né? Eu já terminei também o módulo intermediário dos pés e o Enneagrama, que eu quero pelo menos esperar mais uns 3 módulos básicos para depois lançar esse módulo intermediário. Aí depois vai ter o módulo intermediário, os pés e o cérebro trino, depois os pés e neurociência, depois os pés e hipnose, e aí depois vem os pés com a psicologia. Maravilha, maravilha. Tem coisa pra caramba pra desmiuçar.
E quando terminar, você vai descobrir que ainda tem mais coisa, não para não, tem jeito não. E Alex, fica assim, ó, eu estou à disposição de vocês aí, tá? Se você quiser marcar, por exemplo, uma reunião aí na sua casa, aí no seu espaço, que você atende aí, para a gente poder até comer a comida da Renata, que ela põe aquelas fotos na vontade. Nossa, Né? velho. Tem noção, velho. Exato. Pra gente, assim, eu tava pensando em fazer o quê? Que nem, eu vou, Irmo, se eu fizer 20 pessoas, 15 pessoas, você vem aqui, a gente faz um curso, a gente faz as técnicas, a gente trabalha, e aí a gente passa o final de semana e depois você volta. Tranquilo, entendeu? Mas Dá para fazer. o pessoal vai gostar, o pessoal vai gostar disso. Tá? Vamos Porque assim, eu matricular. consigo atender aí umas 10 pessoas por dia, então 20 pessoas é um número legal. E no Maravilha. final da noite, aí à noite a gente faz um fechamento. Massa. Ô, cara, gostei muito da ideia. Vamos fazer sim. Vamos fazer Tô sim. aberto aí para você Massa. quiser. A Tá gente bom. vai e faz isso aí, para dar uma movimentada até no seu espaço. Pode contar comigo. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Agora que o espaço está terminando, aí vai terminar a reforma também, vai começar com chave de ouro. Ah lá. Alex, brigadão, namastê pelo seu tempo, por estar aqui comigo. Brigadaço, cara. Eu que tenho que lhe agradecer, velho, pelo convite. Já tinha um tempo que eu não tava fazendo live, né? Eu tava me preparando aí para voltar na ativa, mas eu acho que você me fez voltar aí na ativa nas lives aí. Vou começar, já tô até pensando aqui na próxima live que eu vou falar, e de repente até vai ser um convite a você também que eu vou fazer. Estou à Beleza? disposição. Gente, brigadão pela participação de todos vocês. Eu vi muitas pessoas queridas aí, né? A Miriam, um monte de gente que eu conheço que tá aí. Brigadaço, né? Por assistirem, por virem um sábado à noite buscar conhecimento. Vocês estão de parabéns. Obrigado a todos vocês. Beijo. Obrigado, Alex. Valeu, Tchau, queridão. tchau. Até a Dá próxima. um beijo na Renata aí. Tchau, tchau. Sim, valeu.